Ars visita o túmulo do pai antes de prosseguir viagem junto a seus companheiros até o castelo de Canarre, onde os líderes dos outros domínios estavam reunidos, enquanto Lumeire lamentava a perca de Raven, que sempre foi o maior trunfo no campo de batalha, e anuncia que a partir de agora Ars seria o novo chefe da casa Lovent, e Ars promete que apesar de sua inexperiência, ele iria fazer o melhor para cumprir seu papel, e Crow e Hammond o dão as boas-vindas oficialmente e notam que seu semblante estava mais nobre, e agora ele estava em pé de igualdade com eles. E assim se inicia a reunião com Lumeire falando sobre Couran, a quem escolheram como sucessor e que reuniu um exército. E quanto a Vazmark, ele estava atualmente em Arcantes, com um número superior de soldados e recursos, mas como Couran controlava a cidade comercial de Sampler, eles possuíam um poder econômico superior, e como o poder destas cidades eram iguais, o que se tornaria decisivo para a vitória seria a lealdade dos distritos vizinhos, principalmente Perreina, que se recusava a ceder apesar de ser um domínio menor com apenas um pequeno exército, mas que possuía a rota mais direta para atacar Arcantes, e sem Perreina eles não iriam conseguir manter uma rota de abastecimento para a linha de frente, o que diminuiria a chance de vencer a guerra. E apesar de tentarem evitar abates desnecessários, Perreina recusou todas as tentativas de aliança, os deixando sem saída a não ser subjulgá-los. Mas Ars pede que Lumeire permita que Lovent tome suas próprias medidas quanto a Perreina, surpreendendo a todos. Enquanto Ars se lembrava de Russell falando que algo não estava certo, já que Perreina estava cavando a própria cova ao não ceder. Afinal, eles estavam vulneráveis a um ataque deles, então com certeza teria algo a mais, o que Rietes concordava, e Russell tinha certeza que atacá-los antes de descobrirem o que seria poderia os levar a um resultado indesejado, e por isso Rietes sugere que eles contratem um grupo de mercenários conhecidos como Sombras, que eram especializados em reconhecimento, e Ars pergunta se ele poderia os colocar em contato com eles, o que Rietes estava planejando, e Russell sugere que Ars proponha que Lovent cuide da situação caso a reunião fosse sobre subjugar Perreina, o que Ars promete tentar. E na reunião, o garoto diz que era estranho Perreina se recusar a ceder mesmo estando cercado, e se encontrassem a razão de sua posição, isso poderia guiá-los para a melhor abordagem, o que Lumeire concorda e o dá tempo para investigarem. E para essa invasão ser um sucesso, é só se inscrever aqui no canal, principalmente para ajudar na nossa meta de 50 mil inscritos, já que quando atingirmos essa meta, teremos um vídeo especial atendendo a algum pedido de vocês. Então já vai deixando aquela curtida e comentando bastante para mais pessoas conhecerem o nosso canal, mas agora bora pro anime. E após a reunião, Ars fica exausto, mas ele e seu grupo vão até o orfanato onde estavam as crianças que Charlotte cuidava, e uma das mulheres cumprimenta Ars, que foi o responsável pela criação do orfanato, e pediu que eles cuidassem das crianças que Charlotte cuidava, além do maior número possível de crianças que moravam nos becos, e graças a isso elas estavam cheias de sonhos e em breve se tornariam independentes, e estavam gratos a Ars, que diz que não tinha sido o único responsável, afinal Charlotte tem mandado a maior parte de seu salário para ajudá-los, e ela se lembra que até pensou em os levar até Lamberg, mas a decisão de Ars de deixá-los em Canarre foi a melhor escolha, porque embora Lamberg seja um ótimo lugar para se viver, ele achou melhor eles permanecerem em uma cidade grande onde teriam mais oportunidades para escolher como seguiriam suas vidas. E em seguida, Alicia chama por Ars, deixando o garoto sem jeito, enquanto ela dizia que tinha vindo junto ao pai pro castelo, e quando soube que ele estava ali, ela resolveu ir vê-lo, deixando o Ars sem saber como recebê-la, mas a garota fica emocionada ao ver que esse lugar era cheio de alegria e que a felicidade realmente o seguia. E uma das crianças corre até ela e acaba sujando seu vestido, deixando o Ars apavorado, mas Lícia tira os sapatos e decide ir brincar com as crianças, fazendo ele admitir que ela era realmente incrível. E naquela noite, Lícia pergunta o que ele faria no dia seguinte. Ars conta que Rietes estava tentando colocar em contato com um grupo conhecido como Sombras, e se concordarem em encontrá-lo, ele iria negociar um serviço com eles. E como Lícia tinha interesse nisso, ela pede que ele a deixe acompanhá-lo, mas Ars nega, afinal seria muito perigoso, mas Lícia insiste,
já que ele estaria com seus companheiros, então não teria problema fazendo o Ars ceder. E se eles concordassem, eles iriam buscá-la, mas Lícia responde que não iria embora, o que explicava toda aquela bagagem. E com seu olhar encantador, ela deixa Ars sem saída, a não ser preparar um quarto para ela, mas a menina não se importava em ficar no mesmo quarto que ele, o que Ars fala que estava fora de cogitação, fazendo o sensor de Loli de Charlotte acordá-la para começar uma pequena discussão de quem dormiria com Ars, deixando Riet sem entender nada que estava acontecendo, enquanto Russell se aproximava dele e questionava se todas as mulheres eram tão agressivas, mas ele é surpreendido por Charlotte, afinal ele também iria dormir com elas, fazendo Riet desistir dos dois, e assim eles passam a noite. E no dia seguinte, Ars e Russell estavam exaustos já que não conseguiram dormir, mas Riet os avisa que conseguiu marcar um encontro com o líder dos Sombras. E após se despedirem das crianças do orfanato, Riet conta que iriam encontrar o líder em um bar da periferia, deixando o Ars surpreso por ele ter conseguido contato com ele, mas Riet responde que isso foi graças a um membro de seu antigo grupo, fazendo Ars perceber que os mercenários às vezes passavam trabalhos para os outros grupos, então Riet explica que cada um possuía sua especialidade. Seu antigo grupo era especializado em combate na linha de frente, enquanto os Sombras faziam trabalhos secretos, como inteligência e espionagem, e às vezes mandavam alguém de arrasta pra cima, o que deixa Ars aflito, enquanto Riet confessava que estava preocupado já que ouviu falar que o ex-líder deixou o cargo e foi substituído por alguém jovem, e Ars questiona se ele achava que o novo líder não era tão bom, o que Riet nega, afinal o novo líder era muito habilidoso e tornou o grupo extremamente qualificado, porém ele apenas aceitava trabalhos que despertavam seu interesse, e não seria algo financeiro, já que não tinha como saber que tipo de trabalho ele iria gostar, o que deixa Ars pensativo, já que Lumeire estava contando com ele, então precisava encontrar um jeito de fazer com que aceitem o trabalho. E finalmente eles chegam no bar e são recepcionados pelas garçonetes, mas um homem avisa que estavam lotados, mas Riet responde que em breve a luz desaparecerá e o tempo das sombras está para chegar, fazendo o homem se lembrar que tinha uma mesa nos fundos, e Ars admite que aquele código nada discreto era muito legal, e ao se sentarem todos ficam os encarando enquanto Riet se perguntava como seria o líder deles, assim como Ars, que usa sua habilidade nas pessoas do bar, já que acreditava que o líder estava os observando, afinal a especialidade do grupo era coletar informações, mas Charlotte chama sua atenção, já que não podia deixar a linda garçonete esperando, e Ars diz que queria um suco, mas fica surpreso ao usar sua habilidade, chamando a atenção de Lícia, e a garçonete pergunta se tinha acontecido algo, mas com uma cara nada suspeita, ele responde que não era nada e apenas queria um suco, e assim que ela se retira, Ars decide ir ao banheiro, deixando Lícia pensativa. Enquanto Ars se perguntava o que significava aquilo, ele até confirma se sua habilidade estava funcionando, mas continua sem entender como alguém possuía proeza 92 e inventividade 90, e na verdade, aquela garçonete era um homem de 22 anos, mas em seguida Ars é atacado pela garçonete, que questiona como ele soube que ele era o líder dos Sombras, mas Riet salva o garoto e questiona se a garçonete sabia o que estava fazendo e com quem, e o líder diz que tinha achado que ele era apenas um riquinho mimado, mas conseguiu chamar um aliado, e se pergunta se ele tinha usado magia, mas nem mesmo Ars sabia como Riet tinha chego ali, e em seguida Lícia aparece e diz que ela não devia subestimar o Ars, e após uma exibição tão rude apontando uma faca pro garoto, ele deveria aceitar seu pedido, fazendo Ars se perguntar como ela sabia disto, e o chefe pergunta o que aconteceria se recusasse, já que era difícil fazer o seu trabalho se sua identidade fosse revelada, então seria melhor usar todos seus truques para tirar a vida do garoto rico e fugir, deixando o Ars apavorado, mas com um sorriso nada amigável, Lícia responde que ele não teria a menor chance, já que com Riet ali ele teria que lutar apenas para escapar com vida, o que com certeza ele já sabia. E enquanto tremia, Ars notava que Lícia estava negociando totalmente sem ele, e o chefe volta a perguntar o que aconteceria se mesmo assim recusasse, e com um ar sinistro, Lícia responde que nesse caso ela ficaria
muito zangada, afinal, há pouco ele sugeriu que tiraria a vida de Ars, e caso isso realmente aconteça, ela iria persegui-lo até os confins do mundo para acabar com sua vida, fazendo Ars admitir que ela era assustadora, e faz o chefe dar risada com essa riquinha assustadora, e pede desculpas por sua grosseria, mas antes de prosseguir, ele gostaria que ele respondesse o que tinha perguntado, sobre como descobriu quem ele era, já que seu disfarce era perfeito, e Ars conta sobre sua habilidade de avaliação que o permitia descobrir as habilidades dos outros, o que o chefe julga ser difícil de acreditar, mas Ars já sabia que ele diria isso, e pergunta o que poderia fazer para que ele acreditasse, e o chama de Masaki, deixando o chefe surpreso, e ele diz que esse não era seu nome, já que o jogou fora há muito tempo, e agora se chamava Pan, mas mesmo assim, se ele conseguiu dizer o seu nome, então o seu poder era seu pior pesadelo, e mesmo assim tinha gostado dele, então iria aceitar seu trabalho, afinal preferia continuar vivo, e apesar de estar feliz em ouvir isso, Ars pergunta se ele tinha certeza, já que ainda não tinham contado sobre o serviço e nem sabia nada sobre ele, mas Pan responde que não precisava, já que podia ver facilmente o calibre das pessoas que o cercavam, e aquele malcano era realmente durão, e a garotinha intimidadora parecia admirar ele profundamente, e como precisava apostar em um cavalo vencedor, ele o chama para conversarem nos fundos. Mas antes, Rietz agradece Lícia pelo que tinha feito, deixando Ars curioso, e ela explica que sua expressão quando viu a garçonete deixou claro que ele era o chefe, então ela discutiu isso com Rietz, e decidiu segui-lo, fazendo Ars perceber que Pan também deve ter notado. E Lícia diz que ficaria grata se ele sempre permanecesse transparente, e Ars a agradece por salvar sua vida e admite que ela era assustadoramente confiável. E em seguida eles encontram Pan e pedem que ele descubra por que o domínio de Perreina não estava cedendo, e após definirem o pagamento, o líder diz que levaria 5 dias para terminarem a investigação, o que deixa Ars surpreso com a velocidade, mas Pan responde que ele não precisava se preocupar, afinal esse tipo de coleta de informação era sua especialidade. Marcando o final de mais um episódio, muito obrigado quem ficou até aqui, não se esquece daquela mega moral com a sua curtida, inscrição e compartilhamento, valeu e até a próxima!